E eu queria compartilhar, né, uma palavra com vocês, né? A gente viveu aí uma semana bem intensa, né, com o Bispo Mano. E aí eu falei, meu Deus, e sobrou para mim ela pregar depois do Bispo Mano, como é que vai ser? Né, mas a gente entendeu que a gente é café com leite, né? A gente entendeu que a gente joga no mesmo time, né? E o Senhor, né, pela sua graça e misericórdia, né, nos deu uma palavra. Eu quero compartilhar contigo, né, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 15, dos versículos 11 ao 24. Lucas, já está. Diz assim a palavra do Senhor: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então Caim em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e ali direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi a seu pai. Vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, põe-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Começaram então a se alegrar, a se regozijar-se. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, a Tua palavra já foi lida, Senhor, e ela por si só já é perfeita. Ela por si só, Pai, já nos ensina, né? A Tua palavra, Senhor, é tremenda e ela veio para nos trazer sabedoria, nos trazer exortação, nos trazer direção e nos animar nessa manhã, Pai. Então fala, né? Tira toda a distração, tudo aquilo que vai tentar, Senhor, impedir dos meus irmãos receberem essa palavra, Pai, que o Senhor possa guardar a mente e o coração de cada um. No nome de Jesus, amém. É uma parábola conhecida, talvez até quem não frequenta uma igreja já ouviu dizer do filho pródigo, né, dessa parábola do filho pródigo. Mas eu não quero falar só do filho pródigo, ou do filho que ficou em casa. Né, minha intenção aqui é trazer um pouquinho de quem é o nosso Pai Celestial. E o alvo de Jesus, quando vai contar essa parábola, é revelar o caráter de quem é o Deus Pai. E a primeira situação que me chamou a atenção, né, ao longo da nossa caminhada e na vida cristã, a gente tem se deparado com algumas pessoas que têm dificuldade de enxergar Deus como Pai. Eu não sei se você teve essa dificuldade ou se você tem essa dificuldade, mas a gente encontrou, né, durante a nossa caminhada algumas pessoas que tinham essa dificuldade por razões talvez até, a gente pode até entender, né, um abandono do pai, da figura do pai. Né, algumas pessoas passaram por alguns traumas, talvez não viveu, né, e nem conheceu o pai, mas, né, a figura da mãe, a figura... Né, talvez foi educado, criado pelos tios, pelos avós, ou pelo irmão mais velho. Talvez o abandono dentro do lar. Vezes, né, que às vezes o pai está debaixo do mesmo teto,
mas não cumpre ali a sua função, né, de proteger o filho. E a gente encontrou, né, eu vi um testemunho de uma vez, uma senhora falando, eu amo Jesus, eu busco a Jesus, o Espírito Santo é o meu companheiro, mas o Deus Pai eu tenho muita dificuldade. Por quê? Porque ela tinha uma situação com o pai dela. E às vezes a gente leva isso, né, para a nossa relação com Deus, com o Deus Pai, né, Criador de todas as coisas. E olhando para a Bíblia, a gente vê homens, né, que foram tremendos. A gente pegar aí Abraão, Noé, Davi, Samuel, homens que foram homens de fé, mas eram homens também como nós, e falharam com seus filhos, com algumas situações. Então, a gente entende que às vezes vão acontecer, né, do nosso pai, da nossa mãe falhar, né, porque eles são como nós, mas o nosso Pai eterno, nosso Pai celestial, não falha. Amém? E a primeira coisa desse texto que me chamou a atenção esse pai, a primeira atitude do pai, talvez fosse uma atitude que eu e você não teríamos. O filho pede o quê para o pai? Me dá a minha herança, me dá a minha parte, me dá aí parte que me cabe. E o pai dá. Alguém daria? Eu não daria. Eu até falo para meus filhos, falo assim, filho, aqui você pode usufruir e tal, mas só depois, falo para a Melissa e para o Bruno, falo, aqui quem manda é eu e a Fabiana. Né? Se vocês quiserem, só depois, enquanto a gente estiver aqui, quem manda somos nós. Então, vocês podem usufruir de tudo, mas vocês não podem levar. A gente é assim. E esse pai, né, que aqui Jesus conta, que é a representação de Deus, ele entrega a herança. Ele toma essa atitude. E eu fiquei me perguntando, como é que ele faz isso? Como é que ele faz isso? E o filho, a mensagem que o filho passa, qual que é? Pai, me dá minha herança. Eu quero sair para o mundão, eu quero curtir a vida. E a mensagem que ele passa, irmãos, para mim, é falar assim, pai, eu quero que o senhor morra. Porque a herança a gente só pode pegar depois que morre. E a mensagem que ele passa ao falar isso, ele deseja a morte do pai. Ele deseja a morte daquele pai. E no domingo passado a Fabiana fez aniversário. E aí a gente tem uma prática ali no pequeno almoço, a gente vai fazer uma oração e a gente entrega presentes. A gente entregou um presente, né, uma blusa, não lembro o que foi, mas a gente faz ali, o que você quer entregar para a pessoa? Eu quero entregar paz, eu desejo paz, eu desejo amor, eu desejo prosperidade, saúde, esse tipo de presente que a gente entrega. Então eu e a Melissa entregamos e veio o Bruno entregar o dele. Aí ele, mãe, eu quero que você viva muito. Quero que a senhora viva muito. Ele entendeu o princípio da honra. Honra seu pai, sua mãe, você também vai viver muito. Então, quando ele falou isso, eu falei, que bacana, porque ele também está pensando nele. Porque se minha mãe viver muito, ela vai cuidar de mim. Ele não é bobo. Mas, quando eu olho para esse texto, eu vejo que esse jovem, ele desejou a morte do pai. E, infelizmente, a gente presencia, às vezes, nas notícias, os filhos desejando a morte dos pais. Mas esse homem, esse pai, ele dividiu a herança. Ele dividiu a herança, deu para o filho dele. E esse jovem pegou e fez o quê? Foi para a vida. Pegou tudo, gastou dinheiro, encontrou com os amigos, viveu a vida dele, só que o dinheiro uma hora acabou. O dinheiro uma hora acabou e ele foi levado por algumas pessoas a cuidar de porcos. E ali, para o judeu, o cuidar de porcos é uma profissão indigna. É uma profissão que jamais ele pensaria. E aí um dia ele caiu em si. Um dia ele entendeu, a vida que ele tinha junto com o pai. E no versículo 17, você pode colocar para mim? No versículo 17 ele diz assim, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Ele lembrou
Ele estava morrendo de fome. Então a primeira atitude é aqui, no próximo versículo ele vai falar que ele pecou. Mas a primeira situação que gera nele é o quê? A fome. Bateu uma fome. Foi o estômago que incomodou ele. Não foi o arrependimento. Não foi aquela atitude que ele teve. Foi a fome. Né? E as pessoas às vezes voltam para os braços do Pai por causa de fome. Né? Mas por quê? Porque a gente entende que na casa do Pai sempre há provisão. Na casa do Pai sempre tem o aconchego. Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado? Na casa do Pai sempre tem provisão. Na casa do Pai sempre vai ter a provisão. E ele voltou porque ele tinha fome. A barriga pesou. Ele voltou porque ele tinha fome. E a verdade é que o Pai ansiava por esse filho perdido. Né? E justamente nesse momento que eu quero trazer para vocês algumas atitudes que o Pai teve com a volta do filho. Né? Que foi o que Deus colocou no meu coração. Né? No versículo 20... Versículo 20. Eu queria que você pensasse nisso. Né? O filho fez o que fez, ele pediu a herança, ele saiu de casa, ele gastou todo o dinheiro do pai, ele se corrompeu e agora ele decidiu voltar. E eu quero que você construa essa imagem, essa cena comigo. Né, quando o pai encontra com o filho, e levantando-se foi para o seu pai. Ele toma uma atitude, ele levanta, ele sai de onde ele estava ali cuidando dos porcos, ele se levanta e vai ter com o seu pai. E vinha ele ao longe, e quando o pai o avistou. E a primeira coisa foi que o pai o avistou. E eu fico imaginando esse pai. A Bíblia não fala onde ele morava, mas eu fico imaginando que talvez ele morasse num vilarejo, né, numa quinta, numa fazenda, não sei. Mas eu fico imaginando todo dia esse pai chegando ali no horizonte e olhando. É hoje que o meu filho vai voltar. É hoje que ele está voltando e olhava. Não foi hoje. Aí no outro dia ele vinha, aquela expectativa. É hoje que ele vai voltar? Não é hoje. E a Bíblia não fala quanto tempo esse rapaz, esse jovem ficou distante. Mas o pai olhava no horizonte, esperando o retorno do filho. Esperando aquele momento. Talvez as pessoas que estavam ali no convívio com ele, talvez até os empregados, os trabalhadores, falando assim, olha o desespero desse pai. Olha como ele está sofrendo. Talvez eles estavam até amaldiçoando o filho. Como um filho pode fazer isso com o pai? Né, certamente eles se compadeceram da situação do pai. Mas o pai não desistia, ele esperava, ele ansiava talvez por notícia dos filhos. Ele poderia ter mandado alguém, ele tinha empregados, ele tinha trabalhadores, ele tinha a condição de mandar alguém saber do filho, mas ele não faz isso. E eu entendo que ele não faz isso porque o filho precisava viver aquilo. E às vezes a gente precisa passar por uma situação de dor para reconhecer o quanto Deus nos ama. Às vezes a gente fala assim, às vezes a gente vai para Jesus pela dor e não pelo amor. Então, talvez o pai tenha pensado isso. Deixa ele. E a gente, quanto pais e mães, quantas vezes a gente libera nossos filhos para brincar? Vai ali no parque brincar. E a gente fica o quê? De olho. E a gente, será? Ou se não, manda o irmão mais velho, manda alguém, vai lá dar uma olhadinha para ver como é que tá. Vai lá conferir. Hoje a gente ainda tem essa preocupação, de saber como estão os nossos filhos. E o pai, ele ansiava, ele deixou o filho ir, mas ele tinha certeza que uma hora esse menino voltaria, que esse jovem voltaria. Por isso ele olhava no horizonte, por isso ele tinha essa esperança de que um dia ele voltaria. E a Bíblia fala, que os olhos do Senhor estão sobre a terra. Estão olhando, o Senhor está olhando para mim e para você. Ele também está como esse pai, ansiando pelo filho que talvez está longe, talvez está esfriado, talvez não tenha buscado como deveria. Adão, quando ele peca,
ele foge. Ele foge e se esconde. E Deus pergunta para ele, Adão, onde você estava? E Deus sabia onde ele estava. Aí ele fala o quê? Pai, tive medo e me escondi. E às vezes a gente quer se esconder do Pai. Quer se esconder da presença de Deus. E a gente foi tão ministrado aqui pelo bispo, né, de buscar a presença, de estar no colo do Pai, né, de conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Então aqui, às vezes a gente tem essa atitude. E lá em Jó 34, 21, fala assim, pois Deus vê os caminhos dos homens, Ele enxerga cada um dos nossos passos. Deus, Ele conhece os seus passos, Ele conhece o seu caminhar, Ele conhece o seu deitar e o seu levantar, né? Ele avista de longe. E a segunda coisa que esse pai fez, lá no capítulo, no versículo 20, ele se compadeceu. Ele teve compaixão do filho. Eles não tinham se encontrado ainda, né? O pai só avistou ele de longe e ele já se compadeceu. Né? Lembrando que esse filho, ele rejeitou o pai, ele gastou o dinheiro do pai, todo o dinheiro que ele deu, ele fez o pai passar por talvez ridículo, por constrangimento diante de onde ele vivia, né? E mesmo assim o coração do pai estava cheio de compaixão. Cheio de compaixão. E o que Jesus está querendo nos dizer nessa parábola em relação à compaixão? Jesus está revelando como é o coração de Deus. Ele não está cheio de ira e de condenação. E às vezes a gente fica pensando, não, Deus se ira. Mas ele não está cheio de ira e condenação, mas de plena compaixão. O filho, né, mesmo sem ter falado nada, sem ter pedido perdão, tudo aquilo que a gente leu antes, ele não tinha falado, mas o coração do pai estava cheio de compaixão, né, cheio de amor para dar para esse filho. E às vezes, irmãos, a gente fica pensando, mas eu não sou um filho pródigo. Será que eu preciso sair de casa? Será que eu preciso gastar o dinheiro? Será que eu preciso fazer com que o meu pai passe por ridículo? Não, a gente não precisa disso. Às vezes nós estamos dentro da casa do pai. É como o filho mais velho, se a gente continuasse lendo ali, o filho mais velho vai reclamar lá. Pai, eu estava aqui todo o tempo, o senhor não matou nenhum cabrito. Né? E ele fala assim, filho, eu estava aqui o tempo todo. E às vezes a gente fica pensando nisso. Né? Às vezes a gente... o pessoal que fala que nasceu na igreja, não, eu nasci na igreja, tal. Eu nasci na maternidade, mas teve gente que nasceu na igreja. Né? Eu nasci na igreja, cresci na igreja e às vezes eu não sinto a presença de Deus. Né? Às vezes está frustrado, mas o pai está falando para você, eu compadeço de você, filho. Você é o meu filho amado, você é um filho querido. Então não pense nisso, porque às vezes a gente pensa, aquele lá saiu da igreja, foi para o mundão e agora está aí, e o pastor fica adulando essa pessoa. E não espere isso. Né? A gente não sabe o que as pessoas viveram lá no mundão. Né? E se está de volta, é festa nos céus. É festa nos céus. Mas você que está aqui firme, usufrua da presença do Pai. Usufrua da presença de Deus. Lá no Salmo 103, do 13 ao 14, deixa eu ler aqui na versão dos meninos. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Deus conhece a gente e Ele se compadece, Ele tem compaixão das nossas vidas. Jesus, ele, quando sai do barco e tem aquela multidão, a primeira expressão que é usada é, e Jesus se compadeceu da multidão. Se compadeceu, porque eles estavam ali ansiosos. E aí o que ele faz? Ele cura os doentes. Então o Pai é cheio de compaixão pela minha vida e pela sua vida. E a outra coisa que acontece nesse versículo, no versículo 15, do versículo 20 do capítulo 15 de Lucas, é que o pai correu. Né? E aqui eu achei incrível, né? Porque a gente não vê Deus correndo em nenhum lugar senão aqui. Né?
o pai correu na direção do filho. E aí eu fui estudar, peguei aqui um estudo, né, que ele fala assim que no grego tem duas palavras, correr o correr é usado em duas situações. Né, tem aquela corrida lenta e constante, né, que na minha época a gente chamava de Cooper, né, ou aquele trotezinho, e também é usado para uma expressão de uma largada explosiva. Né, e eu fiquei imaginando algo dos 100 metros, né, rasos ali nas Olimpíadas, 200 metros. Né, e qual expressão, qual palavra você acha que Jesus usou ali? É uma corrida lenta ou uma corrida explosiva? Né, diante daquilo que esse pai esperava. Né, com certeza ele foi em disparada. Né, ele foi uma explosão na direção do seu filho. E eu fiquei pensando depois, não sei se ele era idoso, né, mas não devia ser um jovem, ele não estava ali com uma sapatilha da Air Max, né, ele não estava ali de camisola, de um calção. As roupas dele eram túnicas. Eram roupas longas, ele estava ali de sandália, e ele junta tudo e fala assim, eu vou correr. E se ele não ficar lá, e se ele for embora, talvez seja a última oportunidade de alcançar o meu filho, e o pai corre. Eu fico imaginando o pai correndo na sua direção, irmão. Quantas vezes Deus correu na sua direção, na minha direção, né? E às vezes ele fala assim, não, acho que eu vou sair, e o pai vem correndo. Na sua direção, na minha direção, porque Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama, Ele abriu, irmãos, eu fico imaginando ali as pessoas ali ao redor, falando assim, olha lá, ele está correndo, Ele abriu mão da sua glória como Pai, para ir na direção, para na sua direção. Jesus abriu mão, né, da glória de Pai, para dizer assim, Jesus, vai lá morrer por esse povo. Jesus abriu mão da sua glória para morrer por mim, por você, para correr na minha direção e na sua direção. E depois o pai o abraçou. O pai abraçou o filho. E esse filho não estava cheiroso, né? Ele estava cuidando dos porcos. Ele estava cheirando a porco. A lavagem. E o pai falou assim, o quê? Eu vou abraçar esse meu filho. Eu vou abraçar. Nada vai me impedir de abraçar o meu filho. Que eu estava tanta saudade dele que não tem empecilho. Não tem o mau cheiro. E aí eu fui estudar sobre o poder do abraço. Que poder que tem um abraço? E a primeira coisa que me trouxe aqui foi a questão vou ver se eu falo certo aqui, ocitocina. Ocitocina, né? Teve até uma pregação do podcast do Douglas Gonçalves, lá do Jesus Cop, que ele fala sobre isso. E é um hormônio, né, que o nosso cérebro libera. E esse hormônio, ele contagia, né? Ele dá uma sensação de prazer, uma sensação de amor. Eles falam que é o hormônio do amor, né? Então, esse abraço que o pai correu para dar para o filho, falou assim, filho, recebe aí o meu amor, recebe aí, libera aí, né, o meu amor, né, dentro de você. Outra coisa que o abraço, entre muitas coisas, né, ele permite sermos mais pacientes. É um remédio perfeito contra ansiedade e estresse. Tem aquele abraço lá de 5 minutos. Fica aí 5 minutos abraçado. E aí a pessoa desestressa. A pessoa fica calma. Aumenta a autoestima. O abraço aumenta, principalmente nas crianças. A criança precisa do contato. A criança precisa ser abraçada, ser amada. Por mais que você fale, né, com a criança, às vezes ela não vai entender. Mas por que a criança quer o colo? Né? Por que o bebê quer o colo?
Né, Carol? Logo, logo a Carolzinha vai estar aí e o Jean com o bebê no colo. Porque ele precisa do contato. Ela precisa se sentir, né, especial, para ter autoestima. Né? Jesus, quando está ali, as crianças chegam perto dele, Jesus fala o quê? Deixe vir as crianças. E Jesus toca nelas. Então que a gente entende que o abraço nas crianças é importantíssimo. Então, pai, se você não abraça, né, abrace os seus filhos. Né? E foi algo que eu aprendi com a minha esposa, com a família dela. A gente em casa não tinha essa questão do abraço. Em casa a gente se abraçava no dia do aniversário, no Natal e no Ano Novo. Era só, né, na casa dos meus pais. Aí quando eu fui para a casa da minha esposa, eu chegava lá, era abraço. A gente ia almoçar, era abraço. A gente ia embora, era abraço. Né? E a minha sogra era muito assim, né? O meu cunhado, o André, é assim, né? A Luciana. Então, a minha esposa é uma família, né, que abraça o meu sogro. E isso a gente não tinha. Né? Então, quando eu cheguei ali, eu fiquei meio assim e tal. Mas isso foi muito bom para a minha vida. Me ajudou a crescer, me ajudou a entender isso e aumentar a minha autoestima também. Ela libera, né, o abraço libera uma outra substância, que é a dopamina, que também tem a ver com o humor e com a motivação. E o abraço também comunica muitas emoções sem dizer uma palavra. Você vai no velório, né, você não quer falar nada, só o pastor que vai falar. Né, mas você quer lá, às vezes você não tem o que falar. Aí você vai fazer o quê? Dar um abraço. Aí você chora, se lamenta ali com a pessoa, né, e às vezes você sai até assim, puxa, não falei nada. Né, mas é o abraço, naquele momento, é que vai transmitir as suas emoções. É que vai transmitir algo que você está sentindo dentro de você para essa pessoa. E também na alegria. É só no momento de tristeza. Não. Pessoal aí que joga futebol, né, que vai comemorar, vai para o abraço. Né? E abraça, e tem aquela coisa, às vezes um pula por cima do outro. Né? E o abraço tem esse poder. Né? E o pai falou o quê? Eu vou abraçar o meu filho. Né? O abraço é uma grande demonstração de amor e de apoio. Né? Fala assim, eu estou contigo, estamos juntos. Né? Às vezes tem essa coisa da mãozinha, né? Estamos juntos. Mas é um abraço que diz mesmo, estamos juntos. E outra coisa que o pai faz, ele beija o filho. E não é um beijo. Né? A palavra usada aqui no grego não é um beijo. Ele enche o filho de beijos. Ele dá muitos beijos. Foi outra coisa que eu aprendi na casa dos meus sogros, da família da minha esposa. A gente também não se beijava. Então, quando eu entendi isso, que eu ia visitar minha mãe, então eu abraçava, eu beijava. Eu beijei meu pai depois de tantos anos. Né? Não beijava. Eu pude beijar ele, eu pude abraçar. E aqui o pai, ele vai beijando o filho repetidamente. Muitas vezes. Lembrando que ele ainda estava, né, cheirando a porcos, sujo, cheio de carrapicho. Mas o pai entendeu que não era isso que ia impedir. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Deus. E Ele conhece quem nós somos. Ele sabe de onde a gente veio. Ele sabe por onde a gente andou. Né? Como a gente falou aqui, né? Ele sabe quem nós somos. E eu quero concluir e aproveitar e chamar o Ministério de Louvor. Eu nem chorei muito hoje. No capítulo 15, Jesus ele fala de 3 parábolas. Esse mesmo capítulo. Ele fala da ovelha perdida, ele fala da dracma perdida e ele fala também do filho pródigo. Ambas falam sobre perdas. O pastor deixa lá as 99 ovelhas e vai buscar a fujona. A mulher vai à casa e encontra, a sua dracma. Mas aqui o pai não vai atrás, como a gente já falou. O pai não vai atrás do filho, porque ele sabia que o filho voltaria. E é isso que Deus espera de mim e de você. Jesus ele está falando ali, nesse primeiro momento, nessa parábola, tinha ali muitos pecadores e muitos publicanos.
Mas em volta também tinha quem? Os religiosos da época. Então Jesus, ele está falando ali para os pecadores, porque eles precisavam se arrepender, eles precisavam conhecer, ir para a casa do Pai. Mas também tinha, né, os religiosos que estavam dentro da casa do Pai e não usufruíam. Eles também precisavam ser confrontados. Talvez eu e você somos esses que precisamos ser confrontados. Olha, o Pai está de braços abertos para te receber e você está resistindo. Não resista, não resista. O papai, o Abba, né, como nós cantamos aqui, ele está correndo na nossa direção. Você pode dizer, eu não saí dos braços do Pai, eu estou aqui, no colinho do papai. Talvez essa palavra não faça nem muito sentido para mim, mas eu quero dizer que faz sim, porque é o tempo de você renovar esse abraço. É o tempo de você falar assim, Pai, obrigado por você me carregar nos braços. É o tempo da gente receber mais do Pai. E o que eu tenho que fazer? Como é que eu faço isso? Eu não sei como é que eu faço isso, eu não consigo. Primeira coisa, a gente tem que reconhecer. E esse jovem reconheceu que ele errou. E ele estava arrependido. A segunda coisa, ele se levanta. Ele se levanta, né? E às vezes, para muitos de nós, a gente até se levanta, mas fica rodeando a casa. Não sei se eu vou, será que se eu fico perto da casa já é o suficiente. Eu já estou vendo a casa daqui, mas eu não estou deixando o Pai me avistar. E o Pai está olhando no horizonte, está esperando você colocar a sua cabeça e falar assim, Pai, eu estou aqui. Há 20 anos que eu estou caminhando no Evangelho. E 14 anos eu fiquei ali. Sabe assim, quando você brinca de esconder? Você coloca assim, será que está vindo? Aí você põe só a cabeça assim. Eu estava assim, só olhava. Não vou me... E há 6 anos atrás, realmente eu falei assim, Deus, estou aqui. Pode me ver. Estou facinho, né? Deixa eu te abraçar. Corre na minha direção. E Deus, irmãos, correu mais que o Usain Bolt. Veio e me abraçou. E é isso que eu quero para a sua vida. Então eu gostaria que você se colocasse de pé para a gente orar. E nesse primeiro momento, queria que você orasse, agradecesse pelo abraço dos pais ou pelo retorno. E talvez Deus já colocou alguém na sua mente para você abraçar esse lugar. E você que está nos acompanhando pela internet, também faça esse momento. De repente tem alguém que já está na sua mente. Deus já colocou na minha mente uma pessoa ou algumas pessoas que eu tenho que abraçar. E talvez Deus já colocou no seu coração. E eu quero convidar você a ser as mãos de Deus, os pés do Senhor e a boca do Senhor nessa hora. Talvez você não precise correr, que a gente precisa correr aqui, mas vá à direção de alguém que está esperando pelo abraço do Pai. Enquanto a gente cantar, se você sentir, não é obrigado. Vá à direção, com certeza tem alguém esperando esse abraço.